certo? Mais um insight aqui para vocês, para a gente dividir, compartilhar. Qual é a ideia agora, Fernando? Que história é essa sobre emoções? Como entender as emoções do outro? Ah, agora eu toquei num ponto, né? Só que vocês vão achar que tá meio clichê. É o seguinte: para a gente entender as emoções do outro, a gente precisa entender as nossas próprias emoções. Pode parecer clichê para você, mas eu só comecei a perceber isso quando eu comecei a entender por que eu sentia raiva, por que eu sentia alegria, por que eu sentia tristeza, por que eu sentia compaixão. Eu, Fernanda, sentir algo. Porque o que acontece é dentro do nosso cérebro, é biológico, é fisiológico, é neurológico. Então, tudo que envolve as emoções estão aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Por quê? Diante de uma construção de vida, você estabelece justamente o quê? As emoções que vão surgir nessa construção de vida. Então, as coisas que acontecem no nosso dia dão raiva, dão alegria, dão tristeza, dão nojo, né? Porque são as emoções primárias, elas nos fazem ser quem somos. Então, as emoções geram o quê? Os sentimentos. O sentimento... Tem diferença emoção com sentimento? Tem. Pior que tem. Assim, se a gente for colocar, assim, meio didaticamente falando, assim, os pingos nos is, as emoções, elas são muito viscerais. Elas envolvem o quê? Todo o nosso corpo, toda a nossa mente. Então, é aquilo que gera o quê? Ela aciona o nosso sistema nervoso autônomo, coisas que a gente não controla. Por exemplo, o coração palpitando quando a gente fica muito ansioso ou quando a gente fica muito nervoso diante de uma situação, seja encontrar aquela pessoa que você ama, por exemplo, né, tá afim daquela pessoa aparece, o coração chega, acelera. Ou então, por exemplo, você tem uma prova para fazer e você entra num estado de que você fica nervoso ou nervosa. Então, isso tudo, essa geração de sensações, isso envolve as emoções. Então, ela não é só neurológica, ela envolve o sistema nervoso autônomo, é aquele sistema nervoso que a gente não tem controle. É ele que é responsável pelo quê? Batimento do coração, funcionamento do fígado, dos órgãos internos. Funcionamento do rim. Então não tem como você falar assim, vai rim, funciona. Não, quem é responsável por isso é o sistema nervoso autônomo. De maneira muito didática, tá? Que eu tô conversando com você. Mas é basicamente ele que é o grande responsável por essas sensações que a gente não tem controle. Então o sistema nervoso autônomo, ele ajuda na geração das emoções. Por isso que às vezes emoções muito intensas, elas refletem em algumas paralisações da nossa vida. Acredite, é verdade. E o sentimento, ele é mais cognitivo. Então, ele passa pelas emoções, aquela coisa visceral, e ele remonta lá no nosso neocórtex. O que é neocórtex? É o cérebro mais externo, mais atualizado, mais voltado para nossas inteligências. Então, o neocórtex, o nome mesmo fala, é o novo córtex, ele é aquela porção mais externa do nosso cérebro que ela é responsável pela nossa cognição, pelo que a gente aprende. Então, o que acontece? Gera uma emoção, vai para o sentimento ele vai para o pensamento, e do pensamento vai vir um sentimento. Por exemplo, diante de uma situação, a gente pode gerar emoções, e essas emoções geram sentimentos. O sentimento, ele tem mais propriedade, ele tem mais qualificações, porque essas qualificações passaram pelo nosso cognitivo. Tem coisas que a gente acha que pode sentir, e às vezes é só imaginário, porque passou pelo pensamento e aí gerou um sentimento. Então, diante de alguma situação, por exemplo, eu fico nervosa diante de uma prova de concurso. Eu fico ansiosa, eu fico muito agoniada. Eu tô colocando assim, quando eu vejo a pessoa que eu amo na minha frente. Então gera um sentimento, então eu fico ansiosa, ou então ansiedade, ou então felicidade, raiva. Por exemplo, quando alguém me corta no trânsito, isso já foi uma experiência que se passou, eu fico com raiva.
Então, gerou aquele sentimento. Então, o sentimento, ele tem uma geração que passa pelo nosso pensamento, que é o nosso cognitivo, é o nosso neocórtex. Então, sim, como a gente vai entender as emoções do outro? A partir do momento que a gente começa a compreender as nossas emoções diante dos problemas, do dia a dia, da dinâmica do dia. Então, tudo isso é gerado através do que a gente percebe como uma emoção que pode ser boa ou pode ser uma emoção que vai nos prejudicar, que não tão boa, né? Aquela meio ruinzinha lá, aquela coisa. E essas emoções podem gerar pensamentos, geram sentimentos e geram atitudes que, se repetirem várias vezes, acaba gerando uma crença, certo? Então, para você entender o outro, eu vou te dar a dica. Você precisa se entender primeiro, tá? E entender como o seu cérebro funciona diante daquela situação e que aparenta para você, certo? Então, começa a entender um pouco das suas emoções, que aí você vai entender um pouco das emoções do outro. Mas tem estratégia. Fica ligado aqui que sempre vai ter uma estratégia interessante para você conhecer um pouco das emoções do outro, certo? Até a próxima!